Então, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula da semana de biologia aqui pelo Teams. Lembrando que essa é a última aula referente ao terceiro bimestre. Nós retornaremos com estas aulas na primeira semana do quarto bimestre, que inicia dia 19 de outubro, certo? E aí eu espero todos vocês na aula do dia 20 aqui comigo. Hoje a gente vai falar o último tema do terceiro bimestre, que é a aquisição de estruturas para melhorar, para uma melhor adaptação dos seres vivos à vida na Terra, a vida terrestre. Então, para isso, a gente tem que recordar alguns pontos importantes, Então, a gente vai tentar entender por que foi necessário que os seres vivos ocupassem o ambiente terrestre e quais foram as adaptações necessárias para que isso acontecesse. Isso que a gente vai ver hoje. Então, a gente tem que recordar, Na Terra primitiva, como que eram os organismos que viviam na Terra primitiva? Esses organismos eram todos aquáticos, Então, a gente pode ver aqui pelas imagens que todos os seres vivos primitivos daquela Terra primitiva eram todos aquáticos. A gente tinha ali seres autótrofos que produziam o próprio alimento, como o caso das algas, e a gente tinha também os seres heterótrofos, que são aqueles que iam em busca do seu alimento, que eram organismos que apresentavam conchas ou organismos que tinham o corpo muito mole, tá? Então, todos esses organismos aqui viviam nesse ambiente aquático, não existia solo e terra firme. E aí, o ambiente aquático começou a ficar muito lotado, Super lotado dessa população que ficava dentro da água. Era uma água com uma temperatura mais quente, que propiciava várias formas de vida. Só que nesse ambiente aquático havia muita luta ali por alimento, por obter o melhor espaço para ter energia solar, para poder fazer a fotossíntese. Então, a gente teve o aparecimento dos continentes, Através ali da ruptura das placas tectônicas, a deriva continental, começou a formar os continentes e massas de terra, e esses organismos, para não ficarem competindo dentro da água, passaram, então, a desenvolver e adaptar formas diferentes para sobreviver fora do ambiente aquático. Então, a gente tem aí as plantas que acabaram evoluindo e conquistando o ambiente terrestre. A gente ainda tem as algas, mas a gente tem aí representantes mais evoluídos, como as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Desses grupos aqui de vegetais, somente as briófitas precisam da água em um momento da vida delas para conseguirem se reproduzir, porque elas dependem desta água para que o esporófito possa nadar até o gametófito para poder fecundar. Já as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros e araucárias, e as angiospermas, as plantas de flores e frutos, elas não precisam da água em nenhum momento do ciclo de vida delas, a não ser, lógico, que para obter os sais minerais aí do solo, com a chuva, tá? Mas não dependem da água do oceano. Então, vamos começar, então, pelas plantas. Então, as plantas, elas resultam da evolução das algas, das algas verdes, que são as clorofitas. As briófitas ainda possuem ausência de diferenciação tecidual, Ou seja, tem tecidos diferentes, porque ainda dependem da água para se reproduzir. E não apresentam esses vasos condutores de seiva. Então, tudo isso a gente já viu, Então, a gente está recordando para entender como que elas passaram a conquistar o meio terrestre. Então, a evolução das plantas e os passos que as plantas deram para poder evoluir foram muito importantes. Então, a gente teve a aquisição desses vasos condutores, desses vasos aí cheios de feixes para passagem de água e sais minerais. Isso aconteceu no grupo das pteridófitas. A gente teve os grupos de plantas que adquiriram semente. A semente é uma forma de resistir, a altas temperaturas. Então, a semente,
ela acaba protegendo o embrião que está lá dentro contra a dissecação, né, contra a desidratação, e a aquisição da flor. Então, a flor foi um meio das plantas conseguirem se reproduzir sem o auxílio da água, usando apenas ali os agentes polinizadores, que são os seres vivos aí, os insetos na sua maioria. Tá? Então, algumas adaptações do reino das plantas. Aí existiam algumas vantagens, né, que essas plantas tiveram para ocupar o meio terrestre e algumas desvantagens que elas sofreram. Quais foram as vantagens que as plantas tiveram? Então, elas tiveram a ausência de competidores, porque antes na água tinha muitos seres vivos e competindo por alimento, competindo por espaço, competindo pelo melhor local para obter a luz solar. Elas tiveram a vantagem da luz ser abundante fora da água, né? Então, no meio ambiente terrestre, a gente recebe muito mais luz do que dentro da água. E passaram a ter maior contato com o dióxido de carbono, que na água a quantidade é muito baixa. Já no ar atmosférico, em ambiente terrestre, a quantidade é maior. E as desvantagens que essas plantas enfrentaram foi a menor disponibilidade de água, lógico, porque se está no ambiente terrestre vai depender da água da chuva. A variação de temperatura, que na Terra a temperatura é muito variável, né? Tem horas, dias mais frio, horas, dias mais quentes, diferente da água, que a água acaba sendo um armazenador de energia, né? Então a luz solar que entra na água acaba ficando armazenado dentro da água, então isso possibilita mais chances aí de sobrevivência para os seres aquáticos. E os nutrientes aí do solo, né? Que de alguma forma essas plantas precisam retirar esses nutrientes do solo, e antes eles ficavam na água, possibilitando aí maior superfície de contato entre os vegetais e os nutrientes dissolvidos na água. E aí, quais foram as adaptações, então, que essas plantas sofreram para poder viver na Terra? Então, a aquisição desse sistema de tecidos condutores, né, esses vasos condutores de seiva bruta e elaborada, que são chamados de xilema e floema, tá? A gente vai ver imagens mostrando melhor. O xilema e floema, eles ficam dentro do caule, dentro da raiz das plantas terrestres, permitem maior absorção da água e dos sais minerais que estão na terra, e o transporte para todos os locais necessários da planta. Então, é o xilema e floema que sai da raiz, sobe para o caule, passa pelo caule até chegar nas folhas, onde vai acontecer a fotossíntese. Então, todo esse processo de transporte dessa água e sais minerais acontece por esses dois tecidos condutores chamados de xilema e floema. Quem tem esses tecidos condutores? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Só não tem as algas, porque vivem na água, e as briófitas, porque ainda precisam da água para se reproduzir. Então, elas sempre vão ocupar locais bem próximos a correntes de água, a riachos, a lagos, costões rochosos em praias, para poder ter esse processo aí de troca entre água e embriões. Aqui são as imagens desses vasos condutores, né? A letra A representa o xilema e a letra B, que é todo esse verde em volta da letra A, que são esses círculos maiores, representa o floema. Então, para a gente guardar xilema para dentro, floema para fora, tá? Lembra de flo, F, fora, né? Então, ele fica para fora do xilema. Então, o xilema são vasos lenhosos, né? As aberturas desses vasos lenhosos aí na forma de retângulo são maiores do que do floema, que fica em volta. O floema, ele tem tubos chamados de placa crivosa, por onde entram a água, então a água aqui entra em menor quantidade do que no xilema. Os dois têm aí as mesmas funções, que é transportar a água e os sais minerais, só que o transporte de água é feito mais pelo xilema e o transporte de minerais é feito pelo floema, tá? Então, esses são os vasos condutores, que é uma forma de adaptação e de evolução das plantas
para continuarem vivendo na terra e não mais dependerem da água. Aqui a gente tem outras formas de adaptação, né? Então a gente pode ver aqui melhor essa distribuição entre xilema e floema e alguns tecidos que as plantas têm para sustentar. É uma outra forma de adaptação à terra, é se sustentar firme e ereto no solo. Para isso, as plantas precisaram adquirir tecidos de suporte que envolvem esses tecidos condutores. Então, eu tenho um tecido de suporte que fica em volta do xilema e um tecido de suporte que fica em volta do floema. Quais são esses tecidos de suporte? Então, a gente tem epiderme, o colênquima, as fibras, o parênquima, tá? Tudo em volta aí do xilema e do floema, como forma de suporte. Ai, professora, tem que guardar esses nomes? Bom, esses nomes aqui do tecido de suporte não precisa guardar, mas dos vasos condutores, que é xilema e floema, precisa guardar sim. E precisa saber quem fica por dentro e quem fica para fora do caule, tá? Como eu disse, xilema para dentro, floema para fora. Não pode esquecer disso, dessa regrinha. Agora, parênquima, colênquima, tá? Se vocês conseguirem lembrar, associar esses nomes com sustentação e firmeza, fica mais fácil, tá? Bom, outra adaptação aí das plantas ao ambiente terrestre foi a aquisição de uma camada impermeabilizante de cutina, né? Na verdade, é um tipo de cutícula presente nas folhas e nos caules, que evita que as plantas percam água pela transpiração. As plantas, elas transpiram muito. E acho que quando vocês estavam no ensino fundamental, o professor de ciências, não sei se foi o Pedro, deve ter feito uma experiência com vocês de amarrar um saquinho plástico em um galho de uma árvore com algumas folhas dentro, né? E colocar ali um lacinho fechando esse saquinho e deixar no sol. Depois de um dia, de 2 dias, se você voltar a ver, você vai ver que esse saquinho dentro está cheio de água. Né? E essa água nada mais é do que a água retida pela transpiração das folhas das plantas. Então, para elas não perderem muita água e não ressecarem e morrerem, elas passaram a desenvolver uma cutícula, tá? Que fica em volta aí da folha. Lógico que a gente não vê. Essa foto aqui é com auxílio do microscópio. Então, só um microscópio pode ver essa cutícula em volta da folha, que faz com que a planta transpire menos. Então, ela perde menos água. E assim ela fica mais hidratada e consegue suportar a altas temperaturas, tá? É uma outra aquisição. Outra aquisição aqui do reino dos vegetais foi a aquisição de estômatos, tá? Nas folhas também. Lembra que pela folha é quase onde tudo acontece da planta. Então, pela folha que ela faz a fotossíntese, né? Pela folha que chega a água e os sais minerais. Agora, quem está no caule e na raiz é os vasos condutores, é xilema e floema. O resto fica tudo nas folhas ou no caule, na parte de fora, para ajudar a planta a se adaptar. Então, esses estômatos permitiu com que as plantas pudessem controlar a troca dos gases entre a planta e o meio exterior. E também controla a perda da água por transpiração. Então, além dela ter a cutícula para evitar perder água por transpiração, ela tem estômato, não é estômago, tá? É estômato. Esses estômatos, eles ajudam a planta a controlar a troca de gás, porque ora ela precisa do oxigênio para respirar, ora ela vai fazer fotossíntese e precisa do gás carbônico. Então, essa troca de que gás que entra e que gás que sai é feita pelo estômato, e ele também acaba ajudando a planta a perder menos água por transpiração. E assim ela consegue suportar as temperaturas altas. Outra adaptação das plantas foi a aquisição de pelos, chamado de tricomas ou de acúlios, tá? Que seriam espinhos. São chamados de anexos da epiderme, né? Anexos da pele, que ficam aí na parte do caule, que tem a função de proteger as plantas contra a perda excessiva de água também pela transpiração e contra a predação, no caso aqui dos acúlios, dos espinhos, né? Então, a gente vê aqui que tem plantas com espinhos. Esses espinhos aqui é para ajudar na proteção contra a predação, já que elas estão expostas agora no ambiente terrestre.
E aqui a gente vê, né, essas pontinhas aqui que parecem gotículas de água, mas não são, porque isso é uma foto ampliada, são pelos que ajudam as plantas a transpirarem menos e perder água. Tudo para evitar a perda de água. Vejam que a maior das adaptações do grupo das plantas é evitar a perda de água por transpiração. Então, existem várias estratégias que elas desenvolveram aí nesses períodos de evolução. Outra adaptação aqui das plantas seria modificar as suas folhas e os seus caules, né, para também poder diminuir a superfície de contato e também diminuir aí a perda de água por transpiração. Então, a gente tem aqui os cactos, né, que tem as folhas são modificadas, cheias de espinhos, tá? Aqui diminui a superfície de contato, como eu tenho espinho, eu não tenho tanta incidência de luz solar, então a planta acaba perdendo menos água ao transpirar. E aqui também os espinhos, né? Aqui um de limão, eu tenho espinhos aqui no caule como forma de proteção contra a predação. Outra adaptação, então, é o desenvolvimento das sementes. Como eu falei para vocês, a semente tem função de proteger o embriãozinho que está lá dentro, e é esse embrião que vai dar origem aí ao brotinho de uma plantinha. Então, é uma forma de adaptação, o desenvolvimento das sementes, porque as algas e as briófitas não têm sementes. As pteridófitas também não têm, elas têm esporos, tá? Só passa a ter semente no grupo das gimnospermas e depois as angiospermas, tá? Então, a gente tem aqui o desenvolvimento das sementes, que é uma forma de adaptação. Outra é o desenvolvimento das flores, né, que permitiu, então, a polinização cruzada, né, a troca de pólen entre as plantas de vizinhas ou entre a mesma planta consegue se auto-polinizar, isso é polinização cruzada que chama, e isso acaba aumentando e dando mais chance para variabilidade genética. Então, aumenta o número de genes, consequentemente, aumenta a chance desse ser continuar vivendo na Terra e continuar evoluindo. E só para a gente lembrar, né, que a gente já aprendeu, a gente tem aí os grupos vegetais e a gente pode ver a evolução da fase esporofítica em relação ao gametófito. Lembra quando a gente falou qual é a fase duradoura? É o gametófito ou é o esporófito, né? E a gente vê que nas briófitas a fase duradoura é o gametófito e todas as outros grupos aí de plantas a fase duradoura é a esporofítica. Então, isso mostra uma maior adaptação das plantas no meio terrestre. Então, se o esporófito ele prevalece como a parte dominante, é onde a gente vai ter os esporos e as sementes para poderem dar origem às novas plantinhas, né? Tirando as briófitas, porque dependem da água para se reproduzir. Então, essas são menos evoluídas do que essas outras. E aqui a gente tem um quadrinho mostrando quais foram os problemas aí enfrentados pelas plantas para conquistar o ambiente terrestre e quais foram as soluções que elas acabaram desenvolvendo para enfrentar esse problema. Então, para o problema da desidratação, né, da perda de água, por transpiração, a gente tem ali o desenvolvimento de uma epiderme, de uma cutícula que protege, a gente tem ali o desenvolvimento de espinhos, o desenvolvimento de estruturas que acabam protegendo. Aqui fala a epiderme, o suber, a ritidona, tá? E aí que eu coloco uma imagem mostrando para vocês esses componentes, né, como se fossem camadas de pele das folhas das plantas e que servem como forma de proteção. O problema de se sustentar, como que as plantas vão se sustentar fora da água, né? Então, aí vem o aparecimento do caule, a raiz, o colênquima e o esclerênquima, que eu falei para vocês, que são estruturas de sustentação. O problema de nutrição, como que eu vou me alimentar fora da água? Então, o desenvolvimento dos vasos condutores, do xilema, do floema, as raízes e as folhas, né? Que conseguem receber esses nutrientes através desses vasos.
O problema da reprodução, como que eu vou me reproduzir fora da água, né? Então, o desenvolvimento dos esporângios, né? Que são a fase aí dominante, e o desenvolvimento das flores para polinização cruzada. Como que eu vou respirar fora da água se eu consigo o oxigênio de dentro da água? Então, para respiração no ambiente terrestre, a gente tem aí os estômatos, que ajudam na troca dos gases, as lenticelas, que também fazem a mesma função dos estômatos, e algumas plantas desenvolvem pneumatóforos, tá? Que são raízes aéreas, é igual aquelas plantas de manguezal. Eu não sei se vocês já viram plantas que ficam no mangue, as raízes crescem para cima, como está mostrando essa imagem aqui ao lado. Então, essas raízes que crescem para cima é para conseguir obter maior quantidade aí de gases, tá? Para poder realizar aí o processo de respiração e também a fotossíntese. Muito bem. Então, agora a gente termina a parte das plantas, de conquista do ambiente terrestre, e entra para a parte dos seres vivos, dos animais, né? Dos invertebrados, dos répteis, das aves. Agora a gente vai passar um pouquinho por eles. Então, a conquista do ambiente terrestre pelos animais. Quais foram, será, que as condições que foram cumpridas pelos insetos, pelos aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, os répteis, as aves e os mamíferos, que possibilitou a conquista do ambiente terrestre? Então, a gente viu das plantas. E agora, esses outros animais, né? O que será que eles tiveram que desenvolver? Então, foram características morfológicas, né? Parte física do corpo, e parte interna, as características fisiológicas que permitiram essa conquista. Então, aqui eu vou falar algumas gerais para depois a gente entrar nos grupos. Então, o primeiro problema era a troca de gases, né? Como que eu ia obter o oxigênio, como que eu ia devolver o gás carbônico para o processo de respiração. Nos animais que vivem na água, isso é feito através da superfície do corpo, né? Que é uma camada muito fina, que pela superfície do corpo entram os gases, ou é feito através de brânquias, tá? Isso para os animais que vivem dentro da água. Para os animais que conquistaram o ambiente terrestre, essa forma aí de obter esses gases para respiração é feita pela superfície do corpo, em alguns grupos, como é o caso dos anfíbios, né, que tem respiração cutânea pela pele, por pulmões, alguns já desenvolvem pulmões, e outros ainda continuam tendo traqueias, tá? E essas traqueias que ajudam na entrada dos gases. Outro problema era como que eu vou eliminar os excretas nitrogenados de dentro do meu corpo, né? Mais aí conhecido como urina. Como que a urina vai sair de dentro do meu corpo? Os animais aquáticos, eles têm cloaca e a urina é só feita de amônia, tá? Então, o principal componente da urina é a amônia. Para os animais terrestres, que também possuem aí as cloacas para poder eliminar essa urina, a urina contém ureia ou ácido úrico. Então, aqui é uma diferença. Quem é aquático elimina amônia. Quem não é aquático ou elimina ureia ou ácido úrico na urina, tá? São os componentes. Os insetos. Os insetos, a maioria dos insetos, precisou desenvolver um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, feito de quitina, tá? A quitina aqui, ela ajuda a impedir a desidratação desse inseto, para que ele não fique ressecado com tanta intensidade luminosa. Então, os artrópodes e as aranhas são aqueles que mais possuem aí um exoesqueleto de quitina. Esse exoesqueleto pode ser chamado de exúvia, tá? É o nome também de exoesqueleto. Então, a gente vê a cigarra aqui, né? A cigarra, o inseto, e aqui o exoesqueleto dela, que foi feito de quitina para proteger a pele contra a desidratação. Anfíbios, né? Lembrando que os anfíbios, eles ainda não conquistaram totalmente o ambiente terrestre, porque em algum momento da vida deles, eles dependem da água. Então, o que fez eles poderem passar para a terra foi o desenvolvimento das patas, né? Então, as patas que ajudaram ele a se locomover fora da água,
o atrofiamento da cauda, né? Então, eles passaram a não ter mais cauda, e o surgimento de pulmões para ajudar na respiração fora da água. Só que essa conquista, como eu disse, ela não foi definitiva para os anfíbios, porque eles ainda apresentam a pele muito fina, e isso pode fazer com que eles morram por desidratação. A pele ainda é úmida, porque eles fazem trocas de gases pela pele, e ela é super permeável, né? Pode entrar e sair qualquer tipo de gás. A reprodução ainda acontece na água, a gente sabe que os sapos colocam ovinhos na água, e os girinos crescem na água, eles só saem da água quando eles perdem a cauda e desenvolvem as patas. E a ausência do amnion, do corion e do alantoide, que são anexos embrionários, tá? Que é como se fosse para proteger o embrião. Já que o sapo põe ovo, ele não precisa ter nenhum anexo embrionário, porque o desenvolvimento do embrião não é dentro do útero, dentro da placenta, tá? Isso acontece aí na água. Então, os anfíbios não conquistaram ainda definitivamente o ambiente terrestre. Os répteis já conquistaram o ambiente terrestre, embora alguns répteis gostem de ficar debaixo d'água para se refrescar. Mas a respiração, a alimentação, a reprodução é toda fora da água. Eles só entram para se refrescar. Então, os animais serem tetrápodes fez com que eles conquistassem o ambiente terrestre, né? Ter 4 membros. Os anexos embrionários, né? A bolsa miniótica, os alantoides, que são anexos do desenvolvimento aí, no caso, os répteis põem ovos, mas o embrião se desenvolve dentro ali do ovo, de um tipo de placenta interna, de uma forma mais gelatinosa no ovo, eles têm uns anexos. A pele é seca e não tem glândulas, e é rica em queratina, né? A queratina protege aí a pele contra os raios solares. A fecundação é interna, né? Então é dentro do corpo do animal. E o ovo tem uma casca muito rígida feita de calcário, né? Que protege o embrião que está lá dentro contra a dissecação. E a respiração é pulmonar. E a excreção, né, a urina é de ácido úrico, como eu comentei lá com vocês no início, o tipo de excreta para os animais que ficam na água e para os animais terrestres muda. As aves também, né, o fato de serem tetrápodes, elas têm asas, né, que contam como membros anteriores, e as patinhas como membros posteriores. Também tem o desenvolvimento de anexos embrionários dentro do ovo. A pele também é rica em queratina, que protege. A fecundação também é dentro do corpo, é interna. O ovo também tem casca calcária, como dos répteis. Vejam que tudo aqui é como dos répteis, né? A respiração também é pulmonar e a excreção é ácido úrico, tá? Então, todas as adaptações das aves são exatamente iguais às dos répteis. Os mamíferos, né? Os mamíferos também são tetrápodes, também tem o desenvolvimento de anexos embrionários dentro da placenta. A pele também é rica em queratina para proteção. A fecundação é interna, a respiração é por pulmões. Ainda os mamíferos possuem glândulas sudoríparas para eliminar, né, a temperatura alta e interna do corpo, né? O suor ele acaba diminuindo a temperatura interna. Possuem pelos, mais um anexo para proteção aí do corpo contra a desidratação, e a placenta, que seria aí o surgimento do caso aí dos mamíferos, né? Todos os mamíferos têm placenta. Os outros animais que põem ovos, a placenta fica dentro do ovo e não internamente no corpo do animal. Aqui eu coloquei algumas importantes adaptações desses animais para conquistar, né? Eu fiz aí na forma de um quadrinho, eu listei as 5 principais. E aqui a descrição para que serve essa adaptação, né? Qual foi a importância dela? Então, a primeira adaptação que é a impermeabilização da pele, através da presença de carapaças, de escamas, de placas córneas, que é as tartarugas que possuem, né? Então, cada animal
tem uma forma aí diferente de impermeabilizar sua pele contra a desidratação. A respiração por pulmão, né? O pulmão possibilita aí uma maior retenção desses gases, né? Fica mais eficiente a troca de gás. Um esqueleto forte, né? Um sistema de músculo. Então, a gente tem aí a presença de músculo e de ossos na maioria dos vertebrados, para poder ajudar nessa conquista aí do ambiente terrestre. A excreção através da urina de forma concentrada, né, que é o ácido úrico, eliminando pela urina, que são toxinas do organismo que tem que sair mesmo do corpo. E a reprodução, né, no caso a fecundação interna, para desenvolver aí os ovos que vão ser colocados para fora do corpo, como é o caso das aves e dos répteis, ou para o desenvolvimento do embriãozinho dentro da placenta e do útero, que é o caso dos mamíferos, tá? E os anexos aí embrionários que ajudam no desenvolvimento do embrião. Então, aqui é mais um resumão das principais adaptações dos animais. E aqui eu deixei uma questão de olho no Enem, é uma questão aberta, tá? Ela não é uma questão teste, porque as questões testes que eu achei muito fácil, então vocês iriam acertar de primeira. Então aqui deixa um pouco mais aberta a resposta, para que vocês possam pensar melhor. Então a pergunta é: a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados envolveu algumas importantes modificações adaptativas, morfológicas e fisiológicas. Em relação a esse processo, cite duas características comuns aos répteis, às aves e aos mamíferos que possibilitaram a conquista definitiva deles no ambiente terrestre. Tá? Então, vocês teriam que olhar lá nos slides anteriores quais foram as duas características comuns a esses três grupos aqui de vertebrados que possibilitou a conquista do ambiente terrestre. Vocês se lembram de duas? Tem mais de duas, tá? Mas aqui foi pedido duas. Tem mais de duas, né? Tem mais de duas, tá? Mas aqui, se você lembrar de duas, você já consegue aí matar e resolver o exercício. Né? Vocês conseguem lembrar aí? Alguém consegue lembrar de duas para falar? Pulmão. Isso, a respiração pulmonar. Não? Ninguém lembra? Vamos voltar lá? Não sei. Ó, os mamíferos. As aves. Répteis. Ó, o primeiro tem todos, né? Tetrápodes. Os anexos embrionários, tem em todos. A fecundação interna, tem em todos. A respiração pulmonar, tem em todos. A excreção por ácido úrico, também tem em todos. Tá bom? Então, olha quantos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 características adaptativas nesses três grupos aí de vertebrados, nos répteis, nas aves e nos mamíferos, tá bom? E a letra B, apresente duas razões pelas quais os anfíbios adultos, embora possam se locomover em terra, ainda não possuem total independência do meio aquático. Quais são as duas razões que fazem com que os anfíbios ainda não sejam animais totalmente terrestres? Porque alguns têm a pele fina, faz respiração pela pele, né? Certo, todos têm a pele fina, todos fazem respiração cutânea, essa é uma. Qual a outra? A reprodução. Mais fácil, mais fácil. Se você lembrou, mais difícil. E o mais fácil não. Como que eles se reproduzem? Os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas. A reprodução é onde? Na água, né, gente? Isso. Tem que colocar os ovinhos na água. Aí tem que ter o girininho que vai viver na água. Depois, quando o girino começar a se transformar no anuro, que é o sapo, é que ele consegue sair para fora da água,
porque ele vai ser tetrápode, certo? Muito bem. Então, a gente volta com as aulas online no dia 20 de outubro, tá? E até lá, muito obrigada pela participação de vocês. Não saiam daí, vamos voltar. Encerrar aqui a gravação.